Olá, meus amores, e na receita de hoje eu vou trazer para vocês, olha só, essas preciosidades aqui, joias comestíveis, uma tendência que tá super na moda e vocês vão aprender todas as dicas, todos os detalhes aqui no nosso canal. E a receita de hoje eu vou ensinar para vocês como produzir as famosas joias de açúcar. É uma tendência, na verdade não é uma novidade. Então assim, se questiona muito a forma de fazer essas joias para produzi-las com um efeito real. Existem várias receitas por aí pela internet, mas a que eu vou ensinar para vocês, ela é muito fácil porque ela vai poucos ingredientes e na verdade ela tem um brilho que se assemelha a joias reais. Então esse brilho se dá devido a essa dica que eu tô passando para vocês, que é o uso da glucose, tá? Então vamos à receita, vocês vão ver que ela é muito fácil de ser preparada. Eu tenho aqui, ó, gelatina em pó. Nós temos 4 colheres de sopa de água. A receita vai estar completa aí na descrição do vídeo depois, vocês vão poder acompanhar. Eu tenho 4 colheres de sopa de água, que eu vou utilizar 2 colheres medida de gelatina. É muito importante ter essa colher medida para que a receita fique precisa, tá? Então eu vou fazer, não adianta querer triplicar a receita, porque como é gelatina, ela endurece. Então o ideal é fazer nessa quantidade, produz uma quantidade de joias, depois vai repetindo quantas vezes houver necessidade, tá? Eu tenho aqui a água, eu vou polvilhar aqui a gelatina sobre a água. Agora eu venho com a segunda, eu evito de mexer para não formar grumos, tá? Então essa dica aqui também, ela é super importante no processo das nossas joias. Quanto menos eu mexer e eu tiver grumos, mais bonitas vão ficar as minhas joias. Se sobrou alguma coisinha, a gente tenta mergulhar com a própria colher para terminar essa hidratação. Deixo aqui reservadinha por alguns minutos. A glucose, ela é meio chatinha de medir, então eu sempre vou usar, ó, a colher medida. Primeiro eu mergulho ela em água, depois eu venho aqui na glucose, ó, e vou tirar a primeira medida. Então sempre que eu usar os talheres e os medidores molhados, eu vou ter mais facilidade de retirar essa glucose, ó. Então eu coloco aqui e eu não vou despejar ela direto na minha gelatina. Essa é uma dica também, vocês dissolverem a glucose separadamente antes de acrescentar na receita, tá? Primeira medida tá aqui, eu molho novamente na água, venho aqui e meço a segunda. A minha gelatina já hidratou, já ganhou um pouquinho de consistência aqui, ó, já tá bem hidratadinha. E agora eu vou levar isso no banho-maria, sem mexer muito, pra diluir por completo, tá? Então eu levo aqui ao banho-maria. Bom, eu vou aproveitar o fogo, que a panela é um pouquinho grande, e eu já vou colocar também a minha glucose aqui ao lado, ó, para ela já ir diluindo. O importante é colocar em recipientes separados, tá? Enquanto uma dissolve de um lado, a outra vai diluindo do outro lado também. Eu já tenho aqui a glucose diluída e a gelatina também. Evitem de ficar mexendo muito, tá? Deixem mais ou menos a temperatura da água e diluindo delicadamente, não precisa ter pressa e ficar mexendo, porque vocês vão criar bolhas. Então o ideal é quanto menos mexer, melhor, tá? Então eu tenho aqui as duas que eu já terminei de diluir, as duas já diluídas, e elas ficaram mais fáceis de manusear. Aqui na gelatina, sempre que vocês forem trabalhar com ela, vocês vão observar que conforme ela vai derretendo, ela cria uma espuminha em cima. É necessário retirar essa espuma, porque essa espuma, ela tira o brilho da nossa joia. Então, primeiro eu vou colocar aqui junto
a glucose, eu despejo, ó. Então a glucose, olha como que ela não tá mais tão grudenta quanto no início. Ela já deu aquela derretidinha, ó. Então é isso que vai dar o brilho na joia. Agora eu vou misturando delicadamente. Não mexam com muita rapidez, porque vocês vão acelerar as bolhas, vão aumentar o número de bolhas e também vão aumentar a quantidade de espuma dessa nossa receita aqui. Pessoal, é incrível a facilidade que vocês vão ter para preparar essa receita. Seguindo todos esses conselhos que eu dei, todo esse passo a passo, vocês observam que eu já tenho aqui, ó, a nossa matéria-prima para fazer joias. E olha só que facilidade que foi isso. Então eu tenho aqui já reservadinho. Eu tenho alguns copinhos aqui que eu posso dividir em porções para poder colorir usando corante. Mas se vocês quiserem um resultado melhor, vocês podem esperar uns 3 minutinhos para que essa espuminha suba completamente e que as bolinhas saiam. Claro que se eu deixar ela aqui na temperatura ambiente, ela vai começar a endurecer. Então o ideal é, para esperar esses 2, 3 minutinhos, eu dou essa batidinha e eu volto aqui no banho-maria, ó, por mais algum tempinho, só para essa espuminha subir, para eu poder tirar e poder colocar o corante. Eu vou mostrar para vocês agora como que essa espuminha já subiu e como que é fácil a gente retirar ela para já colorir as porções nas cores que a gente desejar. Bom, vocês observem que eu dei uma leve inclinada nesse meu copo e eu venho aqui com a espuma, ó, e eu observo e eu vou tirando só essa espuminha que ficou por cima. Então eu tô passando todas as dicas passo a passo para vocês, porque é muito importante. Porque olhando parece que a receita é muito fácil, mas ela é realmente fácil se você tomar todos esses cuidados que eu estou passando para vocês. E assim, gente, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, de compartilhar essa nossa receita e também de dar um like, né, gente? Porque aqui no canal Alice Porto vocês têm sempre as melhores receitas e as melhores dicas. Olha quanta coisa vocês aprendem aqui. E para a gente continuar esse trabalho, eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal e que vocês me sigam também nas minhas redes sociais, tá bom? E assim nós já temos o resultado que nós precisamos, sem nenhuma bolha e sem nenhuma espuminha. Então eu tenho aqui pequenos recipientes, aqui são copinhos, que eu vou colocar delicadamente, sem jogar, porque assim também eu evito de fazer bolhas, ó. Coloquei uma porção aqui, eu inclino o copo e eu deixo cair, ó, delicadamente para não formar bolhas. Eu tenho aqui as 3 porções e agora, ó, em homenagem ao Brasil, eu vou fazer nas cores da nossa bandeira, tá? Então vamos lá. De preferência o corante líquido, porque o corante gel ele pode criar alguns gruminhos e vocês vão ter mais dificuldade para diluir. Então, gente, ó, tomem cuidado sempre com pouca quantidade, tá? Eu tô aqui meio que, se cair muito, vai danificar a nossa pedra. Então, são 1 ou 2 gotinhas e eu venho aqui, ó. Vocês observem que eu coloco 2 gotinhas de corante e eu faço um movimento circular com o copo para esse corante descer e não formar tantas bolhas. Alguns moldes de silicone, esses moldes são moldes para fins alimentícios e existem vários modelos e formatos de joias. E agora nós vamos iniciar a nossa produção de pedras preciosas. Olha só que coisa mais linda. Então nós temos aqui, ó, alguns modelos e a gente vai precisar de um equipamento que é super fácil de encontrar, que é uma seringa. E vocês vão utilizar somente para esse fim, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, vamos iniciar com o amarelo, vamos ser bem patriotas, né? E vamos manter as outras cores aqui no banho-maria para que elas não endureçam. Então eu tenho aqui a seringa, que eu vou colocar aqui. O ideal é ir preparando aos poucos essas joias, porque senão você vai ter que mexer, você vai começar a manipular e vai criar bolha. Então eu coloco a seringa aqui no meio e ó, eu vou pressionando até eu preencher todos os espaços do meu molde, ó.
delicadamente. Outra dica que eu vou dar para vocês, eu trabalhei com uma cor aqui, né? Então agora eu vou ter que usar uma segunda cor. Eu vou lavar essa seringa caso eu não tenha outra. Eu vou vir na própria panela um pouquinho d'água. E agora eu tenho um copo aqui, ó, que eu vou desperezar, mas sempre lavando ela, ó, com água quente, tá? Então eu faço, repito o processo, ó, encho um pouquinho d'água, venho aqui, ó, e despejo. Então eu vou repetindo isso até a seringa ficar limpinha para o próximo uso. Tô indo para a próxima cor, coloco aqui a seringa, venho e puxo. Vou aqui no meu molde e vou preencher da mesma forma o molde, olha. Venho aqui e preencho delicadamente. Uma dica que eu dou, se de repente, mesmo com todo o cuidado que nós tivemos para não criar essas bolhas, se ficar alguma bolinha, vocês vão pegar uma agulhinha como essa e vocês vêm aqui onde tem a bolinha, ó, e vocês tentam tirar essa bolinha, ó. O ideal é sempre deixar a peça descansando na bancada, não precisa levar à geladeira. Se levar à geladeira, o que vai acontecer? Vai endurecer mais rápido, porém vai perder um pouco o brilho. Então, deixa descansando uns 10, 15 minutinhos, talvez nem isso, dependendo do dia, da temperatura do dia. E vocês vão ter já ela prontinha. É só puxar e desenformar que vai sair assim, ó, ela molinha, e a gente vai acomodar aqui, ó, para deixar secar. Então ela sai super fácil. Vamos tentar desenformar essa outra aqui, ó, devagarzinho, tirando a nossa peça, ó. E assim eu tenho a joia aqui, que eu vou colocar uma ao lado da outra. E olha só o brilho que temos nessas pedras. Então a glucose, ela possibilita a gente ter esse resultado aqui. Bom, conforme vocês observaram, quando eu retiro ela tá bem molinha, ó. Então eu evito de pôr muito a mão para não perder o brilho e ela vai ficar assim, ó, bem mole. Mas conforme ela vai secando, ela vai ficando mais durinha e é nesse momento, deixando ela secar, de preferência pelo menos umas 3 horas, que nós vamos efetuar a pintura. Eu tô efetuando a pintura aqui com um pouco de corante dourado, diluído em vodka ou cachaça. Eu uso um pincel de cerdas finas e o ideal é fazer isso sobre um guardanapo para a gente poder ter esse movimento aqui para virar a peça, ó. Então eu consigo virar a peça e aplicando onde eu vejo que tem alguma falhinha, ó. Então fiz isso em toda a lateral e é bom dar uma boa encharcada no pincel com o corante, que assim a gente consegue, ó, ir preenchendo todos os furinhos que nós temos aqui. Então essa produção de joias de açúcar, ela pode ser feita com bastante antecedência, podemos guardar e depois aplicar nos doces, no chocolate. Vocês vão usar a criatividade de vocês e vocês vão criar, assim, receitas incríveis com acabamentos maravilhosos. Essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam e que vocês depois me contem aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E olha, me sigam também nas redes sociais. Gente, o canal Nice Porto é o único que traz coisas maravilhosas para vocês e sem precisar gastar dinheiro, né? E a gente sempre traz todos os segredinhos, todos os pulinhos do gato, tudo passo a passo para vocês. Bom.